Boa tarde, meu povo, tudo bem? Uma live quase surpresa, né, para falar um pouco melhor aqui sobre o que tá rolando lá nos stories, sobre regressão no desfraude. Eu quis trazer esse assunto aqui enquanto eu tô dirigindo, mas vou ficar olhando a estrada, tá? Não vou ficar olhando tanto para vocês, então não repare. Mas porque é um assunto que gera muita frustração e às vezes até desistência do cuidador, né, da mãe, do pai, da família, porque dá aquela sensação de, nossa, eu tava tão pertinho e alguma coisa aconteceu e eu fiz alguma coisa errada, o que será que eu fiz, o que será que eu errei? Gente, eu não tô lendo os comentários, qualquer coisa, só dá um joinha, vai curtindo aí pra poder espalhar, mas pode botar aqui que depois, na hora que eu parar o carro, eu olho, tá? Eu olho e respondo. Mas essa regressão é muito comum, né? Então, assim, quem passou por isso sabe que é difícil, né? Então, por isso que eu quis trazer esse assunto. E eu até pensei o seguinte, ver o que você acha. Eu pensei em montar um destaque lá nos meus stories sobre regressão. O que vocês acham? Depois você comenta aqui, né? Se você acha que é uma ideia legal, escreve aqui, pô, ideia legal nos comentários para eu poder montar esse destaque lá. Me conta um pouquinho o que você está passando aí, se você já passou por essa regressão, me conta aqui nos comentários para a gente conversar mais sobre isso, porque, como eu disse, eu sei que é um assunto que desanima muito, né, dentro do processo. Mas vamos lá, senão não vai dar tempo. Na regressão, existem vários motivos que causam a regressão no desfraude. Na maioria deles são questões emocionais, tá? Então, assim, chegada dos pais, mudança de escola, vários motivos. Mas existem também uns motivos que a gente não consegue fugir, que é muito comum em criança, principalmente nessa idade, que às vezes a imunidade não tá legal, no autismo, com seletividade alimentar, com alergias, né, com questões assim. Por N motivos, às vezes a criança fica doente, e esse é o tema lá dos stories, né? Quando essa mãe me mandou mensagem que teve que voltar a estaca zero, tal. Nem é estaca zero, mas ela colocou dessa forma porque a criança teve uma regressão depois de um resfriado e de uma crise alérgica. A gente está passando aí por algumas situações, né, de essa monte de fumaça, essas queimadas, então muito comum essa crise alérgica nas crianças. E aí eu fiz uma pergunta a ela sobre antialérgico. Você está dando antialérgico? E ela respondeu que sim, e fazendo lavagem nasal. Falei, pronto, né? A gente descobriu aí o motivo dessa regressão, o possível motivo dessa regressão, a gente ainda está em investigação, mas é um possível motivo, porque o antialérgico causa sonolência. Assim, tudo que a criança fica doente e causa uma regressão, é importante você olhar dois pontos. O que essa doença, né, o que esse problema causou na criança e qual medicação ela tomou, quais são os efeitos colaterais dessa medicação. Por quê? Vou te dar exemplo de dois casos, um é esse que eu vou falar depois, mas um outro caso aqui tá? Por que aconteceu essa regressão no caso dela? Foi o que o problema causou nela? Qual a sensação? E aí ela ficou com um trauma de fazer cocô, porque ela sentiu muita cólica, ela teve uma diarreia, teve assadura. Então tudo isso, principalmente para criança com autismo, né, que gravou essa vivência, essa experiência, e tudo se agrava, né? Porque uma assadura, a dor da assadura pode se tornar maior, né? Pode ser pela hiperresposta dela, a cólica também. Então tudo a gente tem que analisar o que esse problema causou nessa criança. E no caso dela foi essa experiência com o cocô, que ela ficou com trauma de fazer cocô. Então a gente teve que esperar ela acalmar, esperar estabilizar o quadro dela. Curou?
vamos voltar um pouquinho, dar um passo para trás para a gente poder andar de novo com o processo do desfraude. E essa criança dos stories, aí entra a parte da medicação. O que essa criança está tomando? Qual a medicação? E era onde eu estava falando que era o antialérgico. Mas como é que eu pensei nisso logo, né? Falei, antialérgico causa sonolência. O antialérgico abaixa o nosso nível de alerta. Abaixa, a gente fica um pouco mais, como que eu posso dizer? A gente perde um pouco a sensibilidade. É alerta mesmo, eu acho que a melhor palavra para definir é alerta. Não tem onde eu estacionar, então vou parar aqui, a gente conversa mais um pouquinho, daqui a pouco eu acho... Aqui. Peraí que agora eu só tô estacionando aqui e vou conseguir conversar até melhor. Pronto. Então quem tiver aí quiser, agora pode mandar mensagem que agora eu vou conseguir ler, tá? Então quando a gente baixa o nível de alerta e essa, né, você pega a bula do antialérgico e vai ler os efeitos colaterais e tem lá não dirigir, né, algumas questões dessa, e alguns antialérgicos você vê até lá questões relacionadas à parte urinária, dificuldade para fazer xixi. Então existem a gente tem que olhar os efeitos colaterais. Nesse caso, que eu quis trazer para essa mãe pensar, né, e ela ver que não era uma culpa dela, era essa baixa da alerta. Então a criança fez mais, ela já tinha desfraldado no noturno, já estava com a fralda seca, cama seca, só que durante esse período ela voltou a fazer xixi na cama. Mas por quê? Provavelmente muitos médicos colocam o antialérgico à noite, né? E aí essa criança não conseguiu sentir a vontade a vontade de fazer xixi, ela perdeu esse controle. Isso é muito comum. Vou contar rapidinho uma história de Theo. Theo já estava desfraldado noturno, perfeitinho, tudo lindo. E ele teve uma crise, e nessa crise ele teve que tomar antialérgico e antitérmico junto ali. Acordou com a cama toda cheia de xixi. Por quê? Esse remédio causou nele, tirou a possibilidade dele, né, o alerta e a possibilidade dele perceber a vontade de fazer xixi, principalmente dormindo, que é muito comum, gente, tá? Então, assim, fica atento se a causa dessa regressão não tem a ver com o efeito colateral da medicação que essa criança precisa tomar. Ah, Priscila, mas então o que eu faço? Eu deixo de dar o remédio? Claro que não, né? Claro que não. O que você precisa fazer se você precisa dar um remédio, a criança está numa crise alérgica ou outra questão que você precisa entrar com a medicação, ou se você já entrou e percebeu uma regressão, lê a bula e vê se tem o que eu tô te falando. Se tem, lembra a tal da luzinha de alerta que a gente passa para a criança? Então, essa criança a mãe já tinha passado a luzinha de alerta para a criança já estava tendo o controle. Então, o que a gente faz? A gente volta com a luzinha de alerta pra gente nesse período que a criança está medicada. Porque a gente sabe que ela diminuiu a possibilidade dela reconhecer os sinais do próprio corpo devido à medicação. Ficou claro, gente? Está fazendo sentido para vocês? Alguém me dá um joinha aí se está fazendo sentido, né? Fala comigo aqui um pouquinho, enquanto eu tô só esperando mais uns 5 minutinhos para eu entrar aqui, eu consigo conversar um pouquinho melhor com vocês. Então, essa medicação pode ter causado essa baixa do alerta, baixa de atividade. Então a gente pega a luzinha de alerta e volta pra gente nesse período para evitar o estresse. Por que é importante a gente evitar, né? Assim, não posso deixar de tomar o remédio, eu sei que acontece, a frustração vai vir para você e vai vir para a criança. Então, se a gente consegue prestar atenção antes, Priscila, tô no processo de desfraude com meu filho, ele está em crise alérgica, eu vou entrar com antialérgico, você já se liga nisso, pega a luzinha de alerta de volta para evitar os escapes, para evitar a frustração nele também, porque vai acontecer em você, mas você tá ciente, a gente está conversando aqui, você tá percebendo. Agora, nele, quando ele já estava um tempão sem fazer xixi na cama, acordou com a cama molhada, ele vai se frustrar. E também vai interferir no processo, né? Então, no motivacional, no emocional. Então, se a gente consegue pegar a luzinha de alerta e evitar, a gente vai evitar 100%? Infelizmente não. Mas se a gente conseguir entender
evitar e acolher a criança quando acontece, explicando a ela, filho, isso acontece. Até hoje, Theo fala sobre isso, né? Nessa situação de Theo, ele fala até hoje. Ah, mamãe, lembra aquele dia que eu fiz xixi na cama porque eu tomei remédio? Porque eu consegui explicar pra ele, ele ficou muito triste. Eu expliquei, filho, isso acontece porque você tomou um remédio que te deu mais sono, você não percebeu, não tem problema. E aí, ele, até hoje, ele fala numa boa. Tá? Então, assim, fica atento. Sempre que você precisar introduzir uma medicação no seu filho, por qualquer motivo que seja, preste atenção, leia a bula se tem alguma questão com a atividade e nível de alerta da criança, se causa sonolência, tá? Então, para você já se preparar e pegar a luzinha para você. Combinado? Para evitar essa frustração, essas questões emocionais e até para você se preparar e conversar com ele, tá? Agora, se ele ficou doente, por algum outro motivo e causou regressão, analisa o que ele sentiu, tá? Principalmente se é infecção urinária ou intestinal, causa também uma regressão no desfraude, porque a sensação que ele teve foi negativa, ele cria um vínculo negativo, então algumas vezes a gente tem que voltar atrás, reconstruir a relação da criança com o fazer xixi, com o fazer cocô, para trazer esse vínculo positivo novamente e ele se motivar a fazer no banheiro. Tá bom? Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Vou ali pro meu compromisso. Pode colocar dúvidas aqui que eu respondo lá pelos stories ou no direct, tá bom? Um beijo. Foi um prazer ter vocês aqui. Tchau, tchau.